Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo, do WhatsApp, Grãozinhos do Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um pequeno estudo diário que a gente faz do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, aos nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje eles trazem para a gente aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, poderia em certos casos nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior da relação. Mas há a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Muito bem. Como Jesus, como Deus é sábio, né? Jesus também. Mas como Deus é sábio, nos dando aqui um meio de progredir sem que nosso livre-arbítrio seja atrapalhado, que haja interferência, né, em nosso livre-arbítrio. Porque se a gente conhecesse, lembrasse o que fizemos no nosso passado, com certeza nosso livre-arbítrio ia sofrer influência. A gente não iria conseguir, né, viver normalmente a nossa vida, a nossa nova vida terrena. Por quê? A gente ia ficar ou orgulhoso demais por ter sido uma pessoa importante no passado, né? Por ter sido um rei, sei lá o que, um presidente, uma pessoa de influência, e a gente ia ter esse orgulho atrapalhando as nossas escolhas aqui hoje. Se a gente lembrasse o quanto foi ruim no passado, a gente sofreria aqui de remorsos, né? A gente iria ter influência novamente em nosso livre-arbítrio, nas resoluções que a gente fosse tomar aqui na Terra. Então, Deus, soberanamente sábio e justo, nos dá a reencarnação como se a gente estivesse nascendo novamente a cada reencarnação. Nascendo novamente, eu falo assim, espiritualmente.
Sem lembrança nenhuma do passado, o nosso caminho fica mais fácil de ser seguido, né? É menos peso para a gente carregar. Então Deus nos dá essa oportunidade, né, de, nos momentos de desligamento momentâneo do corpo, a gente lembrar do que fez, lembrar porque está aqui, né, aceitar, se resignar e agradecer o Pai, né? E nesses momentos que a gente vai encontrar com os nossos espíritos amigos, a gente vai receber deles as boas orientações, né, os aprendizados que a gente precisa, né, para seguir na nossa caminhada, né, e enquanto estamos aqui na Terra também. Quando a gente desliga do corpo, o espírito se desliga do corpo, ele vai sim se lembrar de tudo que viveu nessa vida, na vida passada, na vida anterior e assim sucessivamente, né? Mas, enquanto encarnado, ele não se lembra de nada sem a permissão do nosso Pai, porque se ele permitir, vai haver essa lembrança, né? A gente sabe de algumas pessoas que já reviveram lembranças do seu passado e trazem para a gente hoje, mas isso tudo, com certeza, tem um propósito de Deus, né? Então, o esquecimento do passado é um presente que Deus nos dá, né, para que a gente possa viver essa reencarnação aqui mais tranquilamente, né? Seguir livremente o nosso livre-arbítrio, tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, a questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores. E destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então é por isso que lá no Pai Nosso a gente pede isso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É porque nós somos muito influenciados pelos espíritos, né? E nós temos que saber distinguir, né, o bem do mal nessas influências nossas, para que a gente possa seguir um caminho mais tranquilo, né, sem influenciação ruim, né, que queira nos derrubar. E a maneira que a gente neutraliza a influência dos maus espíritos, né, é mantendo o nosso pensamento sempre elevado. Pensar somente em coisas boas, em coisas positivas, né? Lembrar que Deus está junto com a gente, está dentro da gente a todo momento, e é só a gente buscar aqui dentro a força necessária para resistir às influências, às tentações. Nós temos toda a condição, basta acreditarmos, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira, com muita paz, saúde, trabalho, equilíbrio, muita força, confiança no Pai e amor no coração. Fiquem com Deus. Quem não curtiu o canal, dá um likezinho aí, pessoal. Vamos ajudar o canal, né? Vamos comentar, vamos compartilhar, vamos fazer esse canal crescer. Vamos levar o Evangelho, o Livro dos Espíritos aí para mais gente, tá bom? Vamos ajudar, né? Vamos fazer a nossa parte. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.